Eu queria falar hoje sobre introversão, ser uma pessoa introvertida e como isso pode estar fazendo com que a gente acabe se isolando muito, porque a gente usa a nossa introversão como uma desculpa para se isolar cada vez mais, assim. Recentemente eu li um texto no Substack muito bom, não me lembro exatamente o título, mas eu vou deixar na descrição, sobre como a hiperconveniência acaba nos isolando cada vez mais, assim. A autora comparou uma viagem que ela fez para o Japão e uma viagem que ela fez para a Espanha. E como a viagem do Japão, que ela fez recentemente, por mais que tenha sido em uma cultura oriental bem diferente da nossa, com um idioma muito distinto do português, ainda assim foi uma viagem muito mais tranquila e fácil do que uma que ela fez para a Espanha em 2016. Porque ela basicamente conseguiu resolver tudo, a viagem inteira, só com o celular dela. Gente, parênteses aqui que meu ar-condicionado está ligando, então talvez esteja com um pouquinho de barulho, tá? Mas é porque está realmente muito calor. E basicamente, ela, antes de viajar, olhou o TikTok, viu dicas de onde ir, dicas de etiqueta. Ela conseguia traduzir tudo com a câmera do celular do Google Tradutor. Todos os mapas funcionavam bem, porque agora a internet é muito boa, o 5G é muito bom. Então, ela falou com pouquíssimas pessoas nessa viagem, basicamente para pagar alguma coisa, comprar outra. Enquanto na Espanha, a internet era muito pior naquela época, então ela precisava usar o Wi-Fi, entrar em cafés, em vários lugares, para poder se conectar e olhar o mapa direito. E isso tudo fez com que ela acabasse conversando mais com outras pessoas, com moradores, interagindo, e tendo assim conversas que ela diz lembrar com muito carinho até hoje, o que não aconteceu no Japão. Então ela faz esse comparativo muito interessante assim da diferença entre essas duas viagens. E eu fiquei pensando muito nisso que ela falou, sabe, sobre como tudo hoje é tão conveniente que a gente acaba se isolando. E eu faço essa conexão, essa ponte também sobre como tudo isso tem ajudado muito, né, de alguma forma, a vida da pessoa introvertida. Porque a gente não quer falar no telefone, a gente não quer ir até algum lugar resolver alguma coisa, a gente vai participar de fóruns, comunidades online. E assim, não é glamorizando, né, perrengue, nem nada disso, ou sendo aquela pessoa que fala que tudo era melhor no passado, porque eu não acredito nisso, mas eu acho que é importante sim a gente ter consciência e entender que a gente tem se isolado cada vez mais e que isso vai ter, provavelmente, repercussões das nossas habilidades sociais, da nossa comunicação, que são muito importantes. E claro, eu entendo que existe uma diferença entre pessoas introvertidas, como eu, pessoas tímidas, pessoas com ansiedade social ou neurodivergentes. São um caso à parte, né, que eu acho que realmente precisam aí de muita ajuda, muito cuidado, muito carinho para conseguir socializar mais, né, se expor mais, enfim. Mas eu, que me considero uma introvertida altamente funcional, como diz a Camila Frender, ainda assim sofro bastante, porque eu prefiro ir no mercado e passar minhas compras sozinhas no caixa automático, então eu consigo fazer todo o meu mercado sem falar com ninguém, coisa que no passado não era possível. Eu precisava pelo menos dar um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, sorriso pro atendente do caixa, sabe? E nem isso a gente precisa fazer mais. Quase tudo a gente consegue comprar sem sair de casa. A gente consegue participar de, sei lá, um clube do livro online. A gente faz amigos na internet, a gente conhece parceiros, parceiras em aplicativos. E eu não acho que tenha nada de errado de verdade nisso, porque eu também faço todas essas coisas, já fiz todas essas coisas, mas eu acho que é importante a gente ter a consciência e entender o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia para que a gente não se isole tanto, sabe? Seja passar no caixa com uma pessoa de verdade, com um ser humano, olhar nos olhos, seja qualquer outra coisa, seja procurar um clube do livro presencial na sua cidade. Então eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe? Como a gente consegue, principalmente quem trabalha de casa
ou quem não tem filhos, não tem nenhum cachorrinho, gatinho, né? Qualquer ser que dependa de você, é muito fácil a gente acabar se isolando assim. E eu entendo que nós introvertidos, a gente precisa muito se reenergizar sozinhos, né? Porque eu faço isso quando eu tô lendo, quando eu tô escrevendo, quando eu tô aqui em casa vendo um filme. É o melhor momento de todos, assim, eu sou muito feliz. Eu me sinto realmente recarregada. A minha casa é o melhor lugar do mundo pra mim. Mas eu tenho notado, assim, que é muito fácil eu acabar me isolando e me sentindo... Quando a gente vai perceber, às vezes a gente tá se sentindo sozinho e a gente nem entende direito o porquê, sabe? Mas esse se sentir sozinho, dessa solidão, desse isolamento, ele é muito perigoso, assim. E eu acho que depois da pandemia isso ficou ainda pior, porque realmente a gente perdeu alguns traquejos ali sociais, né? E, enfim, eu acho que eu queria trocar um pouquinho, assim, sobre esse sentimento, se vocês também sentem isso, se vocês estão tendo alguma dificuldade ou não pra fazer amigos, pra conhecer gente, pra ter trocas fora de casa, e como que tem sido. Bom, como sempre, eu estava aqui pensando como que eu poderia colocar em prática esse meu desejo de me sentir mais conectada com o mundo, assim. E eu acho que, na verdade, é até importante dizer que eu entendo que, dependendo da fase da nossa vida, eu acho que a gente tem diferentes necessidades. Então, eu acho que no ano que passou, por exemplo, 2024, foi um ano em que eu senti que eu precisava me voltar muito para mim mesma, assim. Eu tava realmente num momento mais retraída, digamos assim, ou realmente olhando muito, muito para dentro, assim. E eu acho que agora eu sinto esse momento de expansão e de realmente me abrir para o novo e para o mundo de uma forma geral. Eu acho que é por isso que esse texto fez tanto sentido assim comigo agora, e como eu fiquei pensando isso de que às vezes a gente acaba se isolando e não percebe. E eu acho que é legal a gente ter esse discernimento de quando é o momento também da gente realmente se isolar um pouco mais, contanto que seja um isolamento consciente, né? É uma escolha sua. Porque às vezes a gente tá se isolando sem perceber ou mesmo sem querer, né? E às vezes eu vejo, assim, algumas pessoas, situações na internet onde, sei lá, vídeos em que às vezes as pessoas citam como elas vivem melhor sozinhas e que elas preferem proteger a própria paz, assim. E eu entendo bastante esse ponto também. Mas eu me volto para essa mesma questão de se isso é uma escolha voluntária ou se isso é uma coisa que você sente que foi imposta a você.
Porque eu acho que às vezes a gente tem muito aquele sentimento de ai, ninguém me entende, eu sou tão incompreendida, sendo que, na verdade, só falta ferramentas, falta às vezes um pouco de autoconhecimento para que a gente aprenda a entender as nossas necessidades, fazer pedidos para as pessoas, ou entender isso mesmo, de como a gente pode se reconectar com os nossos amigos, que pode ser que estejam um pouco distantes. Então, eu acho muito importante também aqui fazer esse parêntese, sabe? De que acho que cada fase, cada situação exige um cuidado diferente, assim. Então, não queria que me colocar como uma regra nem nada disso. É só que eu acho que faz muito sentido com o momento que eu tô vivendo. E eu acho que tem dois lados que a gente pode separar nisso também, porque eu falei anteriormente muito sobre pequenos hábitos do nosso dia a dia que, se a gente não cuidar, faz com que a gente se isole cada vez mais. Esse é um ponto. Mas também tem o ponto de cuidado no sentido de socialização mesmo, sabe? Nossa, com o ambiente, com as pessoas, assim. Então eu acho que é legal separar também. Às vezes, não sei, pode ser que você tenha muita facilidade com uma dessas coisas e muita dificuldade com outra, né? Enfim, eu tava aqui anotando algumas ideias de coisas que eu acho que eu posso fazer pra tentar, assim, né, ter esse sentimento de reconexão, assim, com o mundo de alguma forma, e olhando sempre um pouco pro que eu já sei que talvez é uma fraqueza minha, por falta de palavra melhor. Mas, por exemplo, eu escrevi aqui de fazer alguma sessão, algum curso de conversação do francês. Porque bom, né, dando um contexto, eu já estudei o idioma bastante, desde que eu cheguei, então eu já falo francês num nível, assim, intermediário para avançado. Eu consigo ter conversas, mas depois que eu saí do meu curso formal, assim, eu parei de conversar tanto com pessoas, né? E eu fiquei estudando muito sozinha. Mas eu sei que aqui em Montreal tem várias iniciativas onde você consegue conversar com pessoas nativas aqui, né, com moradores, com locais, para que você realmente possa praticar o idioma e, enfim, não deixar que ele se perca, né? E isso é uma coisa que me dá medo, me deixa desconfortável um pouco pensar que eu vou que eu vou conversar com um estranho, assim. E eu sei que tem algumas iniciativas até que você com um período determinado, assim, sabe? São 3 meses e aí vocês vão fazer isso uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, alguma coisa assim. Enfim, isso é uma situação em que eu vejo que eu ficaria mais vulnerável, mas ao mesmo tempo é uma super ideia para me reconectar com o idioma, com a comunidade. Enfim, anotei aqui. Eu também coloquei a ideia de fazer um curso manual. Eu queria muito, muito, muito. Eu preciso me planejar, né, para isso, porque, enfim, preciso buscar as opções e preços e ver se é possível, mas eu queria muito fazer algum curso presencial de alguma coisa manual, sabe? Pintura, cerâmica, costura, crochê, não sei, qualquer coisa em que eu realmente estivesse num grupo com outras pessoas aprendendo a fazer alguma coisa, ao invés de eu só abrir um vídeo ou comprar um curso online e fazer sozinha, sabe? Então isso é uma coisa que eu anotei também. Eu coloquei aqui sobre... Esse já é um hábito que eu tô desenvolvendo, de alugar coisas na biblioteca. Porque aqui em Montreal tem várias bibliotecas, né? E eu tenho cadastro em uma delas, que eu já mostrei aqui em alguns vlogs. E eu amo esse lugar. E eles têm possibilidade de
aluguel de várias coisas, assim, filme, livros, jogos, CDs, tanto jogos de tabuleiro como videogame. E eu tô tentando usar mais, assim. Então, por exemplo, recentemente eu queria muito ver um filme que esse filme não estava disponível em nenhum dos streamings de TV que eu tenho. E aí, normalmente, quando isso acontece e eu quero muito ver o filme, eu acabo alugando ele, seja em qual plataforma que ele tiver disponível. E dessa vez, o que eu fiz foi procurar se o filme tinha na biblioteca. E realmente tinha. E assim, obviamente eu tenho um videogame, então eu consigo colocar DVDs, né? Eu tenho um lugar para colocar DVDs, que hoje não é uma coisa mais tão comum, mas eu consigo porque eu tenho videogame. E então seria muito mais conveniente que eu só alugasse o filme ao invés de sair da minha casa, pegar um transporte público, ir buscar o filme e depois ter que fazer a mesma coisa para devolver. Mas eu até li também, naquele mesmo texto que eu comentei, sobre como todas essas empresas enormes lucram muito com a gente, porque a gente escolhe a conveniência acima de qualquer outra coisa. Então, às vezes, eu até podia pensar, sei lá, o filme tá R$5,99, nem é tão caro assim. É muito mais conveniente eu já comprar aqui, já dar play, do que eu me preparar para ir buscar o filme, sabe? Então isso é uma coisa que eu já tenho feito bastante. E eu coloquei aqui também sobre um exemplo que foi, recentemente, eu comprei pela primeira vez tofu. Porque é uma comida que eu comi, algumas vezes gostei e eu queria comer mais, assim, colocar na minha rotina. Mas eu nunca preparei. Então, eu perguntei pra minha amiga que é vegetariana e que ela cozinha bastante, se ela podia me ensinar a fazer a receita que ela sempre faz. E aí é isso, assim, eu poderia só ter pesquisado na internet como fazer, mas eu falei que eu quero que ela venha em casa e me ensine como fazer, porque eu quero a receita dela e eu quero ter esse momento de troca também, sabe? Enfim, foi mais um exemplo que eu pensei aqui, eu quero anotar mais coisas, né? Tô anotando naquele caderninho que eu comentei no vídeo passado. E é isso, eu acho que se em algum outro momento eu tiver mais devaneio sobre esse assunto, eu posso compartilhar. This night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Told that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home.